Olá, senhoras e senhores, bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do Tributos de Direito Podcast. Comigo, Júlio César Santiago. Como é que vai, Júlio? E aí, Rogério, tudo bem? Tudo bem, galera aí de casa? Estamos começando aí mais uma reflexão sobre direito tributário e hoje o tema promete, né, Rogério? O tema promete, estamos com o nosso amigo aqui, Paulo Vitor Soares. Tudo bom, Paulo? Opa, bom dia, Rogério, bom dia, Júlio, bom dia quem está assistindo a gente. É uma honra estar aqui discutindo mais uma vez e refletindo direito tributário. Pois é, o Paulo Vitor, ele é advogado tributarista, ele é mestre em Direito Tributário pela UERJ, foi vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, da OAB, e com base em todo esse background, digamos assim, né, nada mais oportuno do que tratarmos sobre o tema de tributação das entidades religiosas, né, Paulo? Inclusive, esse é o tema da sua dissertação, né, de mestrado. Exatamente. Conta pra gente como é que você chegou a ter esse tema, o que te despertou para falar sobre isso. Exatamente. Bom, essa reflexão foi uma reflexão literalmente do ponto de vista da justiça tributária, né? O Júlio conhece bem o tema. O que acontece? O Brasil está em crise há muito tempo. O Brasil está em crise há muito tempo. Essa crise afeta quem está vendo a gente, afeta a economia de diversas formas possíveis. E a atual forma que a tributação das entidades religiosas é posta no Brasil, ela vai em sentido contrário a essa crise. Por quê? Ela vai em sentido contrário à arrecadação. E o nosso objetivo foi refletir se é justo isso? A legislação, da forma como ela é posta, ela estabelece os mesmos limites que estão sendo dados pela administração tributária, pela justiça? O que mais a gente poderia refletir sobre esse tema para dar luz a eventuais alterações da forma de tributação? Não necessariamente alteração da forma de tributação, né? Mas alteração de como essa tributação é concebida ou não é concebida hoje em dia. Pois é. A gente sabe que a Constituição Federal, ela se preocupou sempre em limitar o Estado, né? A limitação através da competência tributária, até do veículo normativo, né? Que tem que ser lei, por exemplo, né? E tem lá aquele capítulo, né, Júlio, da limitação constitucional ao direito de tributar, né? Que é onde se situa ali, digamos, essa... Ao poder de tributar, né? Essa limitação constitucional ao poder de tributar. Imunidade das entidades religiosas, né? Por que, Paulo Vitor, que o Constituinte, na sua pesquisa, né, chegou a essa conclusão? Vamos tornar imune, a gente tem os partidos políticos também, o livro, né, o papel destinado à impressão de livros e periódicos, né, e as entidades religiosas, né? Qual foi o estudo que você fez que você pode passar para a gente? Bom, vamos lá. Na verdade, isso é uma reflexão histórica grande, né? Historicamente, no Brasil, não se tributavam entidades religiosas. Isso começou lá atrás, desde o Brasil Império, desde a Constituição Imperial, onde Estado e religiões se confundiam um pouco. Onde a gente tinha uma religião oficial, a gente tinha o dízimo quase que um caráter tributário, lá atrás, lá na primeira Constituição Imperial. Isso fazia com que as entidades, em relação ao seu patrimônio, elas sempre tivessem uma vedação, que o Estado avançasse sobre essa tributação. Então o Estado nem sempre foi laico, né? Na verdade, o Estado passou a ser laico no Brasil num momento bem recente da nossa história. Se a gente considerar, principalmente em termos de democracia, a gente não tem 70, 80 anos de Estado verdadeiramente laico, considerando que a gente teve ditadura civil-militar Vargas, ditadura civil-militar mais recente. Então, assim, em termos de democracia, o Brasil é laico há muito pouco tempo. E talvez por isso que esse tema ainda não tenha sido amadurecido ao ponto que é necessário. Assim, é interessante vocês falarem isso, porque eu não acho que o Estado seja laico. Então. A Constituição fala que o Estado tem que ser laico. Não, ele tem que ser laico formalmente, mas se você olhar o preâmbulo, já abre lá em nome de Deus. Então já não... Ele quer ser laico, mas ele não é laico, né? E hoje em dia, então, com o governo que a gente tem hoje, né? Sem querer entrar para esse debate partidário, mas um governo muito focado dentro de uma religião, né? Assim, a gente tem um governo, o chefe do Poder Executivo hoje é declaradamente a favor de determinada religião. A gente vê isso nas mídias, né? E não acho que o Estado, em termos abstratos, ele é laico. Mas o problema é quando essa teoria não está relacionada com o mundo real. Você tem uma distância, uma desconexão. Muito grande. O que você acha disso, Paulo? Essa desconexão entre
a teoria e a realidade? Cara, essa desconexão entre a teoria e a realidade é algo assim que perturba muito quem estuda além da tributação a própria liberdade religiosa, né? Porque, assim, não é novo no Brasil, não começou com o atual presidente. A gente aqui no Rio de Janeiro tem um exemplo claro, que foi a desastrosa gestão municipal do Crivella, onde você tinha literalmente institucionalizado na prefeitura alguns dias na semana em que você tinha determinada denominação, a denominação dele, fazendo cultos regulares dentro da prefeitura. Eu sou contra existirem esses cultos? Não, acho que assim, a religião faz parte da sociedade, a sociedade faz com que o governo exista, mas quando isso institucionaliza é um problema muito grande. E assim, cada vez mais isso gera reflexos, inclusive, principalmente, no ponto de vista tributário, que é o grande problema. Porque quando você faz com que a não laicidade na prática interfira no debate tributário, você sai do ponto de vista da discussão só da liberdade religiosa e da laicidade. Você entra na principal fonte de financiamento do Estado, que não financia só... não financia só a administração pública, financia toda a existência do próprio Estado. Ela financia os aspectos mais básicos da nossa sociedade. Segurança, educação, saúde. E se você tem um elemento externo influenciando nisso, é muito problemático. Muito. Eu lembro que teve uma discussão, não sei se você já deparou com isso, Paulo. Acho que foi o Ministério Público, não sei agora, mas teve uma ação judicial questionando a presença de crucifixos em algumas órgãos do judiciário, né? Sim. Até mesmo por esse princípio, que se o Estado é laico, não deveria ter nenhum símbolo religioso, de qualquer religião que seja, né? Mas voltando aqui ao seu tema de tributação das entidades religiosas, né? Afinal de contas, você pesquisou especificamente sobre o aspecto, claro, da liberdade, né? Mas você entende que o tributo pode ser uma forma pelo qual o Estado pode interferir, e foi interferir, digamos assim, na liberdade religiosa das pessoas, né? E foi por esse motivo que o legislador constituinte previu essa imunidade, essa limitação constitucional ao poder tributar? Exatamente, Rogério. O que acontece? A nossa Constituição, no capítulo das limitações ao poder tributar, especificamente no 156, a linha B. Estou com a colinha aqui. O que ela faz? Ela estabelece uma imunidade tributária em relação aos templos de qualquer culto. Essa imunidade tributária, e isso inclusive é um dos objetos da nossa pesquisa, ela não é um direito fundamental. É importante a gente entender a diferença entre direito e garantia fundamental. Ela é ou não é? Não lembro se tá no artigo 5º, tá, né? Ou não? Agora eu buguei. A liberdade religiosa tá. A liberdade religiosa tá, mas a imunidade não. A imunidade, ela não é o direito fundamental propriamente dito. Ela é um instrumento de garantia do direito fundamental. Ela é uma garantia fundamental. Ela tem uma natureza jurídica diferente. Isso é importante quando a gente começa a entender assim, por que foi criado? Por que foi criado na nossa Constituição, no nosso ordenamento, essa imunidade tributária? Ela foi criada para proteger um direito fundamental que é a liberdade religiosa. Então, assim, a forma como você protege, você consegue mudar e refletir em cima da forma como protege. O direito em si não, porque aí a gente até ia colidir com o princípio de vedação ao retrocesso. Tipo, assim, perdão, só para te interromper. A liberdade religiosa seria o fim. Isso. E um meio de atingir, de proteger esse fim, que é a liberdade, seria a imunidade não tributar. Não Exatamente. Tributaremos o templo para não afetar a liberdade religiosa. Exato. Mas pode ter outras formas de proteger a liberdade religiosa que não pela tributação, por exemplo. E pode ter outras gradações, inclusive, dessa proteção, dessa imunidade. E, na verdade, a gente vai até um pouco além. A gente fala assim, olha, o que acontece é que a imunidade tributária religiosa, ela não protege efetivamente a liberdade religiosa, ela protege uma das dimensões da liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é algo muito amplo, né? Você tem ali dentro, em direitos fundamentais esculpidos, no próprio artigo 5º, você tem direito de crença, direito de culto e direito à livre organização religiosa. E a imunidade, ela protege o direito de culto, porque quando você faz com que o culto aconteça, você está falando em algo que existe, algo tangível, né? O culto precisa ter um espaço, as pessoas vão se dirigir lá e esse espaço vai estar sujeito a diversas grandezas da vida que vão envolver invariavelmente uma tributação. Então, desde a questão de consumo até a questão de propriedade. Você tem diversos tributos ali. E a imunidade, ela protege esse ato do culto. A imunidade, na verdade, ela visa facilitar
o ato do culto para quem não tem condições de fazer com suas próprias pernas. A imunidade, ela vai nesse ponto. Ela não protege direito à crença. Direito à crença é algo intangível. Está na cabeça da pessoa. E nem protege a liberdade de livre organização, porque isso tem até a ver mais com o Código Civil, com a forma, digamos assim, entre aspas, societária que essa entidade religiosa vai se organizar. Então, assim, a imunidade ela tem esse recorte. Ela vai dentro da liberdade de culto. Ela visa proteger a liberdade de culto, que é uma das facetas. Liberdade de reunião, né? Inclusive o Constituinte, estou vendo aqui novamente, né? Fala que fica instituir impostos, né? Sobre templos de qualquer culto. De qualquer culto. Quer dizer, está generalizando. Se o Estado fosse laico, não fosse laico, né, ao contrário, professasse uma religião específica, poderia falar sobre templos da religião tal. Né? Como eu imagino que deve acontecer nos países que não são laicos. Né? Eu já estive no Marrocos e lá realmente você tem a religião do Estado, que é a religião muçulmana. Né? Sim. E muitas vezes as outras religiões são até perseguidas. No Brasil, a gente tem essa garantia, né, que o indivíduo é livre para qualquer tipo de religião, de matriz africana, de matriz asiática, enfim. Agora, conta pra gente, por acaso você encontrou, né, na sua pesquisa alguma, ao seu ver, né, distorção? Porque, por exemplo, quando fala templo, eu imagino da seguinte forma: eu não posso instituir o IPTU, né? Afinal de contas, se eu cobrar o IPTU às vezes até agressivo, eu de uma forma mascarada eu impeço, né, uma religião se desenvolver. Impede mesmo. Impede, né? Isso pode acontecer, né? Eventualmente, né? A gente sabe que existe intolerância religiosa aí. Tem muitos que querem impor, né, digamos assim, a sua verdade, e a forma de impor é evitar que o outro se manifeste, né? Sim. Principalmente em religiões novas, né? Assim, por exemplo, vai criar uma religião nova que ninguém conhece. Mas aí o cara se reúne ali para processar sua fé. Imagina, a gente se reúne aqui para processar uma fé e aí começa uma tributação de IPTU, já você nem começa, né? Porque você... E eu acho que muitos municípios estavam tendo esse problema, né? Quer dizer, muitas... Estavam. 5 mil municípios, né? Estavam sim. Sim, a gente tem uma ONG, que é a ONG Terreiro Legal, que é destinada à regularização de entidades religiosas de Umbanda e Candomblé, de matriz africana. Que é quem efetivamente tem a maior dificuldade, muito mais por uma questão financeira. E lá na ONG a gente vê muito isso, assim, é muito diferente você chegar, que a gente já deu auxílio pontual, uma igreja para regularizar e você chegar um terreiro. Uhum. É muito diferente. A facilidade que a própria administração, porque a administração pública é feita por seres humanos, enfim. Sim. Então isso, não estou falando de nenhum município específico aqui, mas isso acontece de uma maneira geral. E é um problema muito grande, né? Porque você deixa de considerar... É até um misunderstanding da administração tributária municipal. Por quê? Porque eles consideram a imunidade como uma isenção. Então, eles acham que é uma faculdade do município conceder aquilo ou não. E, às vezes, você tem a entidade religiosa, tem o CNPJ, tem tudo registrado, e o registro não é um tabu, tirando a questão financeira, né? Porque a entidade religiosa aí não vai gastar menos de R$ 1.000, R$ 1.500 para se registrar, e tem pequenos núcleos religiosos que às vezes não têm esse dinheiro. Uhum. E aí, para você gozar do benefício da imunidade mínimo, a interpretação mínima do 150, né? Que é o IPTU. Interpretação mínima de 150 é a imunidade de impostos sobre templo de qualquer culto. Sobre templo, sobre o quê? Edificação, que você pensa no primeiro momento, né? Então, e é a primeira interpretação. E aqui, já seguindo um pouquinho, eu acho assim, é só sobre o templo ou não? E a própria Constituição, ela traz um reflexo para a gente, que é o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º que ele surge um pouquinho depois, ele surge quase que a partir de um entendimento do Supremo. Mas antes de você entrar nesse parágrafo 4, só uma questão aí nesse templo ainda, nessa questão do inciso B lá, do imposto de qualquer culto. Templo de qualquer culto. Templo de qualquer culto. Cara, o procurador já quer tributar tudo, né? Imposto de qualquer culto. Mas é isso não. Porque, na verdade, você estava falando da dificuldade dos terreiros de iniciar uma operação, mas a presunção não é favorável ao terreiro? Tipo assim, se eu digo para a administração que eu estou montando uma igreja, a administração é que prove que isso não é igreja, que não é um templo. Ou não, eu tenho que provar que aquilo é um templo. Na jurisprudência é favorável.
é favorável à presunção, favorável ao templo, né? Na jurisprudência. Não chegar um prefeito lá, ó, você não é templo não, mas peraí, prova então que eu não sou, só tô dizendo que sou. Mas assim, na jurisprudência. Na prática, não é. Então, Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal então, tipo assim, é nesse sentido. No contexto do judiciário, ela favorece a liberdade religiosa. Absolutamente. No contexto do poder executivo, da administração, ela dificulta. A gente tem mais de 5 mil municípios, né? Então, assim, é muito difícil. É muita cultura envolvida, né? Exatamente. Você pensar que no próprio Rio de Janeiro você se afasta um pouco dos centros urbanos, você já vê uma diferença grande entre as pessoas, entre o modo de viver. Eu fico imaginando em municípios mais afastados, extremamente mais ligados a uma determinada religião. Sim. Né? E você querer, e a pessoa de repente querer professar uma outra fé e ter essa presunção invertida, né? Não, você que prove que isso é uma religião. Não, e veja, e é uma coisa indeterminada, né, Paulo? Você pode até me corrigir, mas, por exemplo, se nós três aqui, a gente quisesse fundar uma entidade religiosa que acreditasse em vida extraterrestre, né? Por exemplo, né? Quem vai criticar? Vai falar o quê? Não, sua fé só pode ser indeterminada. Não tem como prever. A gente pode fundar a religião assim. A gente crê que existe tributação justa. Nossa crença... Teoria da tributação justa. Não vai deixar de ser algo fantasioso. Gente, não tô falando que religião é fantasioso, viu? Tem minha religião, acredito. Vai ser cancelado aí. Não é isso, de forma alguma. Vai ver se é uma pergunta sacana, você pode até não responder. Existe alguma forma de definir o que é religião? Você chegou a encontrar essa... Então, tipo assim, eu defini porque não tinha ninguém. Eu tive que definir quando estava pesquisando porque ninguém tinha definido antes. Coragem, definir esse assunto. Foi uma coragem. Foi uma coragem grande, mas assim, para eu avançar num objeto, eu precisava dar alguma concepção do que seria concebido religião. Porque já acreditam no extraterrestre, se reunir, começar a pegar um templo e adorar um ser que nem existe lá em Marte, e aí? Quem vai falar que não é? Então, nesse ponto, assim, eu busquei ser o mais abrangente possível. O que a gente tentou delimitar foi uma organização de caráter civil, ou seja, não militar, que tenha como fundo alguma crença mágico-religiosa e que não seja voltada para atividades econômicas. Bom. Aí já complica, né? Porque... atividade econômica é o que mais a religião faz, né? Mas assim... A religião não estar voltada, não ter como finalidade a atividade econômica. No estatuto dela. Exatamente. Por exemplo, a maçonaria, lembra? Que eu lembro que teve um caso desse no STF, né? Da maçonaria. Teve. A maçonaria não é considerada. Não é considerada religião. Porque eles mesmos não se consideram. No estatuto deles não se considera religião. Estatuto, né? Tipo, é filosofia de vida, né? Exatamente. Na Argentina não tem a igreja do Maradona? Se a gente quiser botar uma igreja do Zico... Vai poder ter imunidade, por que não? Em tese, sim. Mas não é mágico-religiosa, né, o Maradona. Aí a gente cai agora, né? Por enquanto, né? O Maradona já morreu, então... Morreu? Que isso? eu até parei aqui, eu falei, ué... Eu fiquei na dúvida também, deixa eu bugar. Edita aí depois dessa parte. Não, mas assim, porque é muito difícil você definir. Então, assim, e ao mesmo tempo, se você cria muitos critérios, você restringe a liberdade religiosa. Então, assim, eu tentei buscar o mínimo de critérios possíveis, porque, assim, eu entendo que na parte constitucional de teoria do direito, inclusive o professor Fábio Leite da PUC tem uma pesquisa maravilhosa nesse sentido, eu entendo que lá não busquem definir. Mas a gente está falando de direito tributário. A gente precisa definir minimamente quem é contribuinte e quem não é contribuinte. Eu assino uma posição... Até a galera da tipicidade cerrada, que o Júlio já fica aquela coisa aí, mas precisa definir. Justamente ia falar isso. Eu acho que não tem que definir tanto, porque senão você fecha muito conceito. Aí é bom para fazer planejamento tributário. Vamos criar agora uma entidade religiosa, que acredita, por exemplo, em Já. Né? Como tem na Jamaica, por exemplo, a partir dali nós temos toda a imunidade, né? Mas aí não pode explorar comercialmente nada que envolve aquilo. Mas, Paulo... Porque comércio é comércio, né? Me explica, então. Aí que chega no que você estava falando, no parágrafo 4º. Vamos ler o parágrafo 4º, falar, verdade. Né? Exatamente. Essa eu acho que é o cerne, digamos assim, atual, né? Porque a questão do IPTU sobre o tempo, acho que... acho que é algo que nem vale a pena a gente entrar, porque é batido. É letra da Constituição e forçar uma interpretação contrária seria... Por mais suntuoso, por mais o que o templo seja. O IPTU acho que é o mínimo. O estranho seria algum município, como o Júlio falou, tanto município no Brasil, querer cobrar o IPTU ou fazer vista grossa para uma religião que o prefeito porventura seja contra, né? Por exemplo. Né? Existe bastante. Vou dar 2 exemplos assim, bem claros. Município do Rio.
do passado, mas município do Rio. O primeiro é que existiu um tempo em que o município do Rio só concedia a imunidade, que na época eles entendiam como isenção, para quem tinha templo no nome. Então você tinha que ter templo no nome. É que era uma coisa formal mesmo, tem que ter do templo. Tem que ter a palavra templo. Já invade, não deixa de ser uma intolerância, não. E o que não deixa de ser uma intolerância. Principalmente se você pegar que tem denominações religiosas, principalmente algumas nações do Candomblé, que os templos religiosos eles têm nomes em Yorubá, por exemplo. E aí não cabe você colocar uma palavra em português ali dentro, por exemplo. Outra coisa é que... E aí eu nem culpo ninguém, a administração tributária é muito cara. Então não tem como a administração tributária fiscalizar tudo. Acaba acontecendo que você tem uns gaps muito grandes. Por exemplo, aqui a entidade mais antiga de representativa da Umbanda no Rio de Janeiro é a Federação Espiritista de Umbanda do Brasil. Eles têm um passivo de IPTU gigantesco, que está sendo discutido agora, entendeu? Justamente porque a administração falava, não, isso aqui não está claro que é um templo religioso. Por quê? Porque não tem cara de templo religioso. É uma casa em que dentro da casa eles construíram 2 cômodos grandes e eles alugam a um preço módico para entidades religiosas que estão começando, que não tem como se bancar, começarem ali. E aí elas fazem um culto delas ali. Fazem um culto. Hoje em dia eles têm uma estrutura maior, é um terreno grande, então são 4 pequenos e uma quadra grande onde fazem eventos festivos que vários terreiros se reúnem. Tinha um passivo de tributo enorme, de IPTU enorme. Assim, devia ser o óbvio, mas o óbvio não é tão óbvio. Infelizmente, não é tão óbvio. Aí vai para... Engraçado, né? Que esse é o tipo de questão em direito tributário. Por exemplo, você vai pensar em processo tributário. É o tipo de questão que vai para ter que ter uma parte de provas muito grande. Até testemunha, né? Às vezes eu falo em aula assim, direito tributário quase não tem audiência, instrução de julgamento para ouvir testemunho. Nesse caso, o advogado lá que está defendendo vai ter que protestar. Não deveria ter, porque assim... Que a presunção é favorável à igreja. A própria jurisprudência fala... E assim, é um CNPJ registrado. Em situações em que o CNPJ não está registrado, eu entendo que é uma área cinzenta ali e tudo mais. Realmente você tem um elemento de prova. Mas você tem o CNPJ registrado. Na minha visão, não deveria ter, mas ainda existe. Olha, o parágrafo 4º, do artigo 150, na verdade, parágrafo 4º do inciso 6 do artigo 150, né? As vedações expressas no inciso 4, alíneas B e C, a linha B fala dos templos de qualquer culto, e a linha C fala patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, voltando aqui, as vedações expressas para todas essas entidades, né, templos, né, e tudo mais, compreendem somente o patrimônio, a renda, os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Esse que você estava explicando. Não, se a gente pega aqui para fazer um planejamento tributário, claro que hipoteticamente, né? Inventa uma religião qualquer, né? Porque como é que o Estado vai interferir nisso, né? Mas começa a ter uma atividade econômica, existe uma linha tênue que separa se essa atividade econômica tem ou não tem essa imunidade, não é isso? E como é que você encontrou isso daí na sua pesquisa lá da dissertação? Então, isso é porque assim, o alargamento da imunidade religiosa foi a partir daqui. Foi o RE, vou pegar uma cola aqui, 352, vamos lá, 325822, é um entendimento do Pleno do Supremo lá de 2002. Ele pegou como base justamente esse parágrafo 4º. E o que eles buscaram explorar? A linha B e C são 2 imunidades diferentes, uma de entidades religiosas, outra de entidade de assistência social. A de assistência social é mais larga. E aí, o parágrafo 4º, quando ele vai regulamentar, ele regulamenta as duas juntas. Então, B ele fala só templos de qualquer culto, entidades sociais, ele fala renda, patrimônio e serviços. E aí, quando o parágrafo 4º vai regulamentar, ele se refere também a renda, patrimônio e serviços. E aí ele fala, a renda, patrimônio e serviços das entidades mencionadas na B e na C serão somente em relação às atividades essenciais. Ele dá esse recorte. E aí o Supremo entende e fala, olha, como no parágrafo 4º ele falou renda, patrimônio e serviços, é renda, patrimônio e serviços dos dois. Essa interpretação é conjunta. Então, para templos religiosos, também é imune, eles também são imunes em relação à sua renda, patrimônio e serviços. Esse é o entendimento que vigora até hoje. Não acho o entendimento ruim, acho que ele precisa só ser um
um pouco mais amadurecido. O entendimento é 2002, então assim, o direito ele vai amadurecendo. Então eu acho que tem espaço para essa discussão ser retomada. Retomada no seguinte sentido: o que é atividade essencial na entidade religiosa? Atividade essencial é só a prática dentro do templo, é só aquele culto ali existir, ou além daquilo, é o conjunto de coisas que faz aquele culto funcionar, que aí você vai englobar a conta de consumo, que é uma outra discussão muito grande, contribuinte de fato, contribuinte de direito, que eu até falei um pouco na tangente sobre isso, na dissertação, que eu acho que é uma discussão um pouco maior. Ou um terceiro momento, ou ela vai envolver tudo o que a entidade religiosa faça em relação às suas finalidades. Qual é a interpretação disso? E o que vai ser atividade realmente essencial? E aí, qual o recorte que eu faço? Olha, se é relativo à própria manifestação do culto, a mais básica, não tem discussão. Você não pode considerar que, de qualquer forma, isso não vai ser essencial. O culto existir é essencial. E para o culto existir, ele precisa minimamente de uma estrutura. Então, você está falando aí de uma unidade de IPTU mínima, impostos reais como um todo, que eventualmente incidam sobre o patrimônio que está ali dentro, porque às vezes você tem, vou dar um exemplo, às vezes você tem uma entidade religiosa e eles têm um carro ali dentro. Eles têm um carro, o carro vai ser imune ou não vai ser imune? Vai ter IPVA, não vai ter IPVA? E aí a gente fala, é essencial? Não é essencial? Porque assim, é diferente você ser essencial. Mas carro custa um carro popular, ou até um carro de um valor mais normal, até ter uma Ferrari, né? É bem diferente. Até um ônibus também, que é caro, comprar um ônibus. Exatamente, para levar os fiéis. Para levar os fiéis, né? Visitar, fazer peregrinação, sei lá. Exato. Mas assim, finalidade essencial, qual é a finalidade essencial? É o quê? É o culto do templo ali? É cultuar? Ou é assim, tipo assim... É o culto, né? Olha, a finalidade essencial pode ser também levar os fiéis para conhecer Israel. Isso é uma finalidade essencial? Uma viagem. Você começa a pensar assim, a finalidade essencial, eu quero trazer os melhores pastores e oradores para proferir no meu culto, então eu preciso agradá-los e eu quero que eles fiquem hospedados nos melhores hotéis do Rio de Janeiro, ou nós temos um apartamento de frente na Praia do Leblon que vai ser desse pastor. E aí? É atividade essencial ou não é? É essencial ele morar em frente para o mar? Esse o ponto. Mas para trazer aquele pastor tem que ter. O pastor anda de helicóptero. Ou lá o padre cantor, por exemplo. O padre que gosta de cantar, né, que vende produto de barba no Instagram. E agora? E aí é essencial, não é? O que eu sabia disso? Peraí, agora... É complexo. Não, mas essas informações estão aí na mídia, só você jogar no Google. É complexo pelo seguinte, você pode precisar, às vezes, de um apartamento para ser moradia dos sacerdotes. Beleza, eu entendo que mesmo não sendo imóvel do templo, ele esteja protegido pelo IPTU. E até pelo um imposto de transmissão, quando você vai adquirir. É normal, mas assim, uma coisa é esse valor de imóvel ser um valor que vai fazer com que possibilite que aquilo exista. Outra coisa é ser um imóvel de frente para a praia que vai custar 3, 4 milhões. Entendeu? É totalmente diferente. A entidade religiosa pode ter? Claro que ela pode ter. Mas ela paga a tributação decorrente no patrimônio que fez com que ela tivesse condições de comprar aquilo. Revelou capacidade contributiva. Revelou capacidade contributiva para isso. Mas aí é que tá. Exatamente. Mas a imunidade, ela... Mas o Supremo dificilmente vai entrar. Não. Como é que ele vai analisar, né? Ele vai falar... a imunidade, ela justamente não vai entrar nessa questão da capacidade contributiva. Não tem a ver com capacidade contributiva. Porque já então, assim, é uma limitação. Por exemplo, então, se discute o templo pode ser rico, ele pode ter riqueza. Pode. Uma riqueza que a gente considera riqueza normalmente, a aparência de riqueza. Assim, eu vou montar um templo num apartamento na Praia do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do país, e aquele templo vai ficar de frente para a praia, vai ser numa cobertura, vai ter uma piscina ali, porque, o padre se refrescar, mas aquele templo vale 50 bilhões. Essa revelação de riqueza, se a imunidade não tem a ver com capacidade contributiva, então a gente nem pode mais discutir riqueza da coisa. A gente sabe que tem igrejas que têm emissoras de televisão. A gente não sabe como é que isso é tributado.
Ontem mesmo eu te falei, né, que eu fui, por curiosidade, fui pesquisar determinado padre famoso, vaidoso, que vende produto de beleza nas redes sociais, e foi perceber que ele mora numa propriedade digna de Hollywood, cara, no interior de São Paulo. Então, assim, a gente sabe como está sendo tributado, a gente sabe de onde vem a riqueza das pessoas que aparentam riqueza no Brasil, porque a desigualdade está aumentando. Assim, o Piketty lá desde 2013 já mostrou com aqueles monte de dados, olha, a concentração de renda está aumentando, a riqueza está aumentando, e eu acho engraçado, cara, que eu vou contar uma história para vocês que aconteceu esses dias no meu Instagram. Não sei se você viu lá que eu postei um negócio do curso de idiomas que diz que é vendedora de livros, mas é uma franquia. Sim. Nitidamente, todo mundo sabe que é uma franquia, pô, tá no site dele, tá dizendo... Eu entrei lá no Instagram, peraí, Júlio. Discordou? Você partiu de uma premissa, depois não vamos fugir do tema. Não, eu não quero fugir do tema, eu quero só falar assim, eu quero mostrar essa questão do templo religioso. Que a primeira coisa que as pessoas começaram a me mandar, mas aqui no Brasil você tem que usar estratégias para poder ser menos tributados, entendeu? Estratégia tem limite. Cara, o dono da parada é bilionário, nem mora no Brasil, aí você vai ver quem é a pessoa mais humilde ali, defendendo um bilionário que mora nos Estados Unidos, porque ele tem direito de fazer essa estratégia. É uma coisa do templo, às vezes você está defendendo um templo religioso, onde o dono do templo não mora no Brasil, é dono de um monte de emissora, e você não está conseguindo perceber que isso está fomentando a desigualdade. Ele vai continuar mais rico e a gente vai continuar mais pobre. Um parênteses aqui, algo que eu não complementei lá atrás. Um dos critérios que eu coloco no Conselho de Religião é dinheiro gasto no Brasil. Porque senão você também usa isso como fuga, né? Senão você vai ser uma fuga de capital muito grande. E, assim, essa sua fala me trouxe algumas reflexões, assim, importantes. Primeiro, a questão do dinheiro e da religião é uma linha tênue e complicada ao mesmo tempo, porque tem denominações religiosas que têm a riqueza como forma de você se aproximar do sagrado. Existe isso. E do meu ponto de vista, a gente não do ouro, pode, né? A questão do ouro. Né? Você não pode coibir isso. Só que isso é em relação ao fiel, não necessariamente em relação ao templo. Se o fiel acumular riqueza, ele vai pagar imposto de renda como qualquer um. O templo é diferente, porque assim... o templo ele vai estar protegido pela imunidade. O templo, a figura do templo. Mas o que você vai investir fora da atividade essencial, é muito complicado você falar que sempre vai estar na imunidade. Porque, assim, é o que você falou. Às vezes é o cidadão que mais precisa da intervenção estatal. A gente está num contexto de crise fiscal gigantesco no país. A gente está fazendo reforma trabalhista, a gente está fazendo reforma tributária. Não estou aqui criticando reforma previdenciária, não estou criticando absolutamente por inteiro nenhum nem outro, tenho concordâncias e discordâncias, mas a gente está fazendo uma política de ajuste fiscal muito grande, muito grande. Até que ponto essa política de ajuste fiscal não deve incluir as entidades religiosas? Até que ponto a gente vai deixar isso de fora? Pelo menos as ricas, né? Pelo menos, assim, minimamente quem está demonstrando uma riqueza assim, efetiva, porque... De novo, lembrando, o direito fundamental que é protegido é a liberdade de culto. A liberdade de culto, se ela está garantida, se ela não precisa do Estado para garantir, é justo você ter imunidade? Eu ainda não defendi tanto, porque assim, acho que a letra da Constituição hoje, ela impede que você realmente tribute, por mais rico que sejam os templos religiosos. Sim. Mas a riqueza que extrapola isso... É justo, justo você pensar numa tributação. Eu acho que hoje o cenário é a imunidade, o templo não pode, mesmo que ele seja um templo rico, não pode tributar nos impostos. Isso. Agora, a renda do serviço. A questão são as finalidades, aquela extensão lá embaixo. A renda do serviço. Aqueles acessórios todos, né? Vamos supor, um templo tem um estacionamento. E aí? Que vende para terceiro, eu já vi outra ilustração, Paulo, não sei se você viu isso também, de uma entidade de matriz africana que fabricava vela, né, que é tão comum nas adorações, e não recolhia ICMS. Uhum. E veio o Estado e toma de auto-infração de ICMS, né? Sim. Eu vi o auto-infração, mas eu não acompanhei, mas eu imagino que deve ter sido derrubado, possivelmente, né? Pelo seu... Foi sim. Isso não foi no Rio, acho que foi Minas, alguma coisa assim. Alguns estados têm legislação específica sobre isenção de ICMS nesses casos. Eles falam aqui no Rio tem... Não é imunidade, é isenção. É isenção, porque não é relativo ao... não está necessariamente dentro das atividades essenciais. Uhum. Então, é considerado isenção. O próprio Supremo tem esse entendimento. Porque, no caso do ICMS,
É a questão do contribuinte de fato e contribuinte de direito. A entidade religiosa é contribuinte de fato, não contribuinte de... É contribuinte de direito, não de fato. Não, mas nesse caso, estava fabricando vela para vender, né? Isso, mas aí ela está Que é fabricando... parafina, barbante e tal. Que é incidir IPI, né? É a produção. Não vai pagar Exatamente. nada, porque se você usa o lucro, né? A renda que é gerada com a venda Para desse reverter para a artigo, entidade religiosa. para reverter pro, né? E aí tem toda uma discussão assim, qual a escala dessa produção? É comercial, não é comercial? Porque uma coisa é... Vai concorrer com outro sujeito. Vender para os Exatamente. fiéis. Uma coisa é vender para os fiéis dentro da instituição religiosa. Que o cara, ele vai lá fazer Entendeu? a oferenda dele, se dá uma vela, cobra um dinheiro. Exatamente. Como tem em qualquer igreja, né? Isso Tem é lá. muito comum. Isso é muito comum em todas as denominações religiosas. Uma coisa é isso. Outra coisa é você está vendendo no mercado. Mas isso é nebuloso ou não? Tem essa definição já? Não, se vender no mercado Não tem. Eu até proponho que, explorando a atividade econômica, não tem como você considerar a imunidade. Não tem, porque assim... Vai pra concorrência. Senão daqui a pouco tá vendendo bala. Exatamente. Será que não pode ir concorrência desleal, pô. Será que não pode ir para uma ideia de... a gente vai voltar lá na agricultura. Uma agricultura de subsistência e vender um excesso de produção. Quando ela fabricar uma vela ali para subsistência daquele tempo, porque os fiéis vão lá, fazem as suas oferendas, vendendo ali. Outra coisa é ela começar a exportar. É isso. Mandar para outros estados, Explorar a atividade. vender para casamento, por exemplo, de festa de casamento. Aí ela vende a vela, que não tem nada a ver com celebração de... lógico, tem a formalidade do casamento, mas não é um culto. É. Né? Eu vou trazer uma questão polêmica agora, que é a mesma lógica. Imagina só, a gente está falando da vela. Só cuidado pra gente não ser cancelado. Não, eu vou fazer uma questão polêmica, mas sem citar nada. Imagina só Tô uma zoando. entidade religiosa que tem envolvimento midiático muito grande. Tem envolvimento midiático muito grande de diversas formas. Essa entidade religiosa, ela filma os cultos e ela pode fazer duas coisas com essa filmagem. Ela pode transmitir no YouTube, de graça, sem monetizar, que aí também transmitir para os fiéis. Ela pode vender para uma grande emissora e ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro. É a mesma lógica. Se você transmite, o que você usa para transmitir, a gente pode até considerar uma imunidade. Você usa só para aquilo. Se é essencial, para transmitir, para fazer uma transmissão mínima acontecer. A pandemia, por exemplo, tem que transmitir. Comprar uma pro cara que câmera tá- razoável. Outra coisa é você pedir uma imunidade, o que já aconteceu, tem ação judicial para isso. A entidade religiosa pedindo imunidade é importar equipamento de tecnologia de última geração para produção cinematográfica e para gravação de culto. E aí, para gravar o culto, para produzir um conteúdo religioso, para produzir uma série, uma telenovela. E aí, depois a entidade religiosa, com esse equipamento que ela comprou com imunidade tributária, vender para uma emissora. Aí vende pro Netflix. Vende pro Netflix da vida. É essencial, né? Isso é que isso é super essencial. Acho que É isso é isso. super essencial, né? Acho que é E isso aí, que eu- assim, é Ou essencial você vender? Não é essencial, mas não seria super essencial. Porque o essencial tá no subjetivo. Mas o essencial não é para ter o culto. É pra ter o culto, né? Pô, você fazer Mas, uma às vezes, coisa você ter cinematográfica. o culto online, às vezes você culto, disponibilizar a o culto Constituição fala online faz sentido. Porque assim. Sim, o culto faz online, sentido, sim. Faz sentido. Transmitir Assim, por ali. exemplo, para minha denominação religiosa, sou um bandista, não faria sentido. Não faria sentido pela lógica. Mas dentro da lógica, principalmente da lógica cristã, que você tenha a homilia do padre, você tenha a pregação do pastor, faz todo sentido. Faz sentido mesmo. Faz sentido você disponibilizar aquilo ali para o fiel assistir, às vezes no momento de necessidade, faz sentido. Mas uma coisa é você colocar aquilo ali, disponibilizar, algo assim, para fazer com que aquilo aconteça na internet. Outra coisa é você gastar milhões para isso e ganhar milhões com isso. É essencial, né? É esse que é o ponto. Aí foge da essencialidade, porque o culto já vai existir de qualquer forma. Você consegue colocar o culto no YouTube sem gastar milhões. Você não precisa gastar milhões. Então, se você está demonstrando riqueza gastando milhões, paga tributo sobre essa riqueza. Paga tributo. O SUS está sem dinheiro. A polícia, a polícia do Rio está sem colete. Pelo menos na aquisição do equipamento, né? Importação de produto, né? Na venda do conteúdo. Depois ela vai revender isso. Quando ficar defasado para ela vai comprar mais. O que ela vai fazer? Vai revender. Nessa revenda vai ter ICMS, vai ter aqueles tributos de importação. Porque não tem suspensão quando ela importa esse material, o tributo não está suspenso. É imune, né? É imune. Não pode voltar a cobrar. O cara que adquirir esse material, aí ele paga. Vamos supor.
Você vai montar um estúdio de gravação, pô, ali a igreja tal tá vendendo o equipamento dela, vou comprar. Não poderia você pagar o imposto de importação por ela? Aí é que tá. Exato. Mas não pode, né? Porque é imune. E assim, falta regulamentação da administração tributária. Não tem, isso. acho que não tem nem lei disso, não tem lei para isso. Não tem como você criar. Porque, é o que eu falo, a tributação das entidades religiosas precisa ser mais refletida. A gente já teve algum grau de reflexão, mas assim... Mas não tem nem como delegar para lei complementar, né, Paulo? Se é uma limitação, não tem como a lei regular uma limitação. Isso é um problemático que a Constituição arrumou pra gente, né? Eu falo sobre isso. Você fala? Você fala sobre se revogar essa imunidade. Você fala que pode revogar. Se é um meio para garantir uma liberdade religiosa. Eu posso revogar essa imunidade? Eu acho que revogar inteiramente... Não. Uma emenda constitucional chegar e revogar a imunidade. Mas você flexibilizar, sim. Porque você está flexibilizando uma garantia, não um direito. Você está flexibilizando a forma como você garante esse direito fundamental. Então, dá para flexibilizar. Juridicamente não teria nenhum empecilho. Só precisa de vontade política. Porque não é um direito fundamental, é uma garantia. E assim, não sou eu que estou falando isso, não. Tem uma série de doutrinadores que trazem isso, entendeu? O que a gente fez foi falar, olha só, como a doutrina já está tratando sobre isso de maneira indireta, entendeu? E aí, enfim, tem bastante gente que fala isso, sou Ingo, muita gente nesse sentido. E não é mesmo um direito. Então, assim, dá para flexibilizar. Tem que ter vontade política. E, assim, é uma vontade política complexa, porque a gente sabe que hoje o fator religioso é um fator que influencia na política. Que você tem força muito grande de instituições religiosas dentro do Congresso Nacional. Não, mas essa é a arena, enfim, faz parte do jogo democrático, aí, grupos de interesse se articularem para poder... Eu fico me perguntando, que é uma coisa que, muito tempo atrás, num congresso que eu estava no Recife, e eu vi um palestrante falando, eu vou falar aqui para vocês vão achar, você tá maluco, ele que falou isso, né? Mas se você for pensar no fundo, ele tem razão. Depois vocês pensam e me dizem, ele falou o seguinte, todos os princípios do direito tributário, todos, retroatividade, pensa qualquer um, toda limitação constitucional ao poder tributar poderia ser substituído por um só, capacidade contributiva. Então, a gente diz, vamos tornar a discussão sobre não ter, por exemplo, o IPVA, né, sobre barcos e tudo, era por quê? Por causa dos pescadores, precisava do barco, você vai lá no leading case do STF, você vai ver que eles falam sobre isso, né? Cara, mas o cara que tem um iate não pode pagar? Então, tipo assim, todos os princípios, só precisava de um para substituir. Não, você está falando das imunidades. Não, estou falando num congresso que eu estava lá em Recife, o palestrante falou isso até de brincadeira. Mas ele falou em referência às imunidades ou em todos os princípios tributários? Pode pensar, depois você vai falar assim, ele tá maluco, depois você vai pensar, cara, é verdade. Eu vou pensar mesmo. Assim, é uma utopia. Tô aqui pensando já. É uma utopia, mas é uma utopia útil, né? A gente só refletir sobre isso, mas enfim, não tem como você chegar para... Por exemplo, tem lá aquele pessoal que tem o diagnóstico de algumas doenças e passa a ter uma isenção de imposto de renda, né, dependendo do tipo de doença. Faz sentido, por exemplo, para um sujeito que tem bilhões e bilhões, ele ter essa imunidade por si só. Faz sentido para quem precisa do dinheiro para se tratar, né? Então, tipo assim, a capacidade contributiva é o grande princípio do direito tributário que realmente resolveria vários dogmas desses dilemas. É o que estrutura, o nosso sistema tributário está estruturado na capacidade contributiva ali, né? Lógico que alguns vão sustentar, mas a legalidade, tudo bem, né? Tem que ter lei para tudo, né? Para tributar tem que ter lei. Agora, peraí, Paulo, me explica aí. Da lei complementar? Não. Vai lá, da lei complementar. Depois eu faço. Tem um entendimento do Supremo em relação não às entidades religiosas, mas em relação à linha C do inciso 6º, 150, falando que a linha C do inciso 6º? Que eu falo, as entidades, a linha C... Em tempo de qualquer culto, C fala de patrimônio, renda, serviço. Das entidades sociais. Sim. Das entidades sociais. Tem um entendimento do Supremo falando que existe uma lei que regulamenta essa imunidade. Existe em relação às entidades sociais. Ele coloca critérios, a lei cria critérios para poder que essa imunidade seja gozada. Já existe isso em relação à linha C. E o Supremo... aí teve uma lei ordinária que tratou sobre a forma como esse critério deve ser considerado. E a discussão no Supremo era essa. O Supremo falou, olha, nesse caso aqui, já está previsto na Constituição que a lei vai regulamentar. Aí foi o Supremo que disse, não foi eu. Não precisa nem de lei complementar, podia ser até lei ordinária. Então, o próprio Supremo já está falando nesse sentido. E não é tão antigo assim o julgado, não. É 13, 14, Porque para mim é uma incoerência você pensar, se o Estado tem uma limitação, você não precisa de lei para regulamentar o que é. Agora, a partir do momento que você vai desenvolver um racional, né, em cima de que
digamos, a Constituição assegurou a limitação do culto, né? Do tempo destinado ao culto, às rendas, serviços, patrimônio e tal. E você começa a perceber que existe um desvirtuamento desse instituto que tem por finalidade de garantir a não interferência do Estado, né? Na crença das pessoas, aí talvez haja espaço para que o Congresso Nacional, né, dentro da arena que é competente, eu não sou tão a favor assim do ativismo judicial, né, possa, digamos assim, articular, né, um melhor tratamento, como você falou, se essas entidades de alguma maneira não estão recolhendo, uma parte da sociedade está recolhendo por elas, né? Sim. Porque afinal de contas o orçamento público está aí, né? Está de pé, né? Então esse é o problema às vezes da carga tributária, né? Pesa para alguns porque não está pesando para outros, né? Agora não está pesando por quê? É essencial às vezes, né, o sujeito ter como a gente discutiu aqui, um veículo, né? Mas de repente não é essencial ter uma Ferrari, por exemplo, né? Mas eu Uma mansão. desconfio uma mansão que eu de já vi na jardins. imprensa alguma coisa assim, né? De alguma mansões até com um heliponto ali, né? Não, Para poder pousar helicóptero, né? eu acho- De entidade religiosa, né? Sabendo Precisa de helicóptero. sabendo que assim, os sacerdotes, eles recebem a prebenda, né? Isso que é da prebenda, cara. Eles Fala da recebem a prebenda, Não, explica assim. o que é prebenda primeiro pra O gente. que é a prebenda? É o pagamento feito aos Ô, Júlia, você sacerdotes sabia que era religiosos. prebenda, Júlia? O pagamento que o sacerdote religioso recebe. É chamado qualquer de prebenda. De denominação? qualquer denominação é chamado de prebenda. Tipo um salário, né? Tipo um salário. Não é prolabore, não é salário, não é prola- dividendo, né? É prebenda. Justamente porque tem um tratamento jurídico diferente, a prebenda. E assim, a entidade religiosa, para ela pagar a prebenda, ela tem que ter uma arrecadação. Se ela está pagando uma prebenda suficiente para o sacerdote ter uma mansão nos jardins, com helipontos, andar de helicóptero e tudo mais, ela está recebendo dinheiro suficiente para isso. Se ela está recebendo dinheiro suficiente para isso, e esse dinheiro não é essencial para fazer o culto acontecer, ele não está dentro da imunidade. Mas a prebenda, então, é imune, não paga imposto de renda na fonte, Então, não tem... a prebenda é uma discussão que ainda não acabou. Mas a discussão é sobre contribuição previdenciária nela. Porque imposto de renda, nada. Imposto de renda, nada. A igreja não paga imposto de renda. O padre, se for um valor considerável, vai pagar. Ah, então o Não, padre... Padre, o vai padre pagar, paga imposto de renda, mas o paga. padre não é essencial para ter o culto? Mas ele está recebendo dinheiro. Para ir lá. Mas ele está recebendo, está oferindo. A Receita considera assim. Entendeu? Ah, é? Eles, Não sabia, eles não. cobram. Eles cobram o imposto de renda dos pastores e cobram dos imposto de renda, padres. Exatamente. Ah, mas aí a contribuição previdenciária a igreja não retém. Não retém. E é significativa. Porque assim, o objetivo não é você considerar que tem que tributar a pessoa física. A pessoa física já vai ser tributada. Vai oferir renda de qualquer natureza que seja, vai ter que declarar lá. Só que tem a parte antes, né? Tá, Tem a parte fiquei na antes. dúvida aqui. O que a igreja recebe? Sim. Ela recebe, arrecada. O nome daquilo, qual é o nome do que ela recebe? É receita? É faturamento? É Então, considerado isso? isso aí tem uma discussão que envolve planejamento tributário muito grande, que é o seguinte: não são todos os tributos que as entidades são Imunes. As né? imunes é impostas. Exatamente. Né? E a contribuição Impostos. social sobre o lucro líquido. Exatamente. E aí a discussão toda é o seguinte: o fato gerador desses demais tributos, principalmente CSLL e tudo mais, PIS/COFINS. os COFINS, é faturamento. E a discussão das entidades religiosas é renda. Renda não. A receita lá. Receita. Que Que é a contribuição social do... seria o lucro líquido. Lucro líquido, O lucro tá. líquido. Lucro líquido. Eu estava buscando um termo melhor, mas vai ser lucro líquido mesmo, que o melhor define. Elas vão Que vai dizer ser a que não tem- diferença entre sua receita e seu custo. Vai ser seu lucro líquido. As entidades religiosas falam assim, olha, a gente não tem lucro líquido. A gente tem superávit. Porque a gente não tem atividade comercial. E faz sentido, Quem tem não tem atividade faturamento. comercial, que tem faturamento, tem lucro líquido, aí sim vai ser incidente. A gente não. Porque o faturamento é uma o questão- produto do uma questão de resultado da nomenclatura. venda dos bens e serviços atinentes ao seu objeto social. E realmente uma atividade, né, uma congregação e tudo, não vai ter realmente essa característica, né? Ela não vai- A minha opinião sobre isso é que ela vai receber o quê? Dízimo, doações, né? é isso. Tem um gap legislativo Mas grande. as vendas Tem. dos produtos que ela faz. Não, mas nem toda entidade. Quando eu dei esse exemplo da Às da vezes, vela, às vezes é só dízimo, às vezes é só a Doação. contribuição, nem toda a entidade gente chama de tem organização mensalidade. por econômica, exemplo. né? Na verdade, acho que a maioria não tem. A grande Eu maioria tô não pensando tem. nas grandes, né? Nas pequenas, óbvio que não tem nada, mas, né? mas as A grande pequenas... tem Netflix, cara. Eu já vi lá na minha Smart TV, tem um aplicativo de uma entidade dessas gigantes assim, tem lá
Depois vocês procuram lá na loja de aplicativo. Ah, ela tem um canal? Tipo, Tem. Você pode baixar lá na Smart TV. Você pode baixar lá, tem uns cultos. Aí tem até sim. o QR Code pra você fazer dízimo através de Pix. Sim, já, sim. cara, no Netflix. Caraca, cara. Se a natureza for dízimo que ele está recebendo, doação, o que for, assim, você entende que realmente aquilo não é renda. Não é renda, desculpa. Não é faturamento. Que não é resultante de uma atividade comercial. Não tem fiz, meu caro procurador da Fazenda Nacional. Não tem nada, Você né? não vai levar. Não tem nada, né? E a discussão grande é essa. E realmente, para mim, a legislação é pobre nesse sentido. A legislação devia ser mais específica. Porque aí entra no aspecto de não incidência, não de imunidade. E tem toda uma discussão de planejamento tributário enorme sobre isso, discussões enormes no âmbito tanto tem coisa no CARF, tem coisa judicializada sobre isso. Quando a Fazenda vai em cima é nesse sentido, é falar, olha, temos que tributar porque isso daqui foi... Porque assim, esse entendimento da essencialidade é o entendimento do Supremo já. Já é o entendimento do Supremo. Ele chega por uma lógica diferente do que eu defendo, mas ele chega. Ele junta o B com C, pega o parágrafo 4º e fala, parágrafo 4º se refere a B e C, então tem que ser renda, patrimônio e serviço. O Supremo interpreta assim. É assim que ele justifica. Eu acho que não, eu vou pela linha do sentido da imunidade. E aí o Supremo ele vira e fala, pode, mas pode, o que for além do essencial é ônus da administração tributária. Aí a administração tributária vai lá de uma forma... Tem que provar lá que aquilo é além do essencial. Exatamente. As entidades religiosas costumam perder. É mesmo? Costumam perder na justiça. E assim... ao mesmo tempo que eu acho que tem um gap de legislação, faz todo sentido perder. Porque você tem que olhar, assim, se a gente... agora o advogado tributarista falando. A gente tem que estar sempre pautado na legalidade. Mas quando a gente olha do ponto de vista da justiça fiscal que envolve aquilo ali, não dá para você considerar que por uma questão de nomenclatura, você simplesmente, porque é superávit, não, você vai tirar aquilo totalmente da tributação. Eu entendo a importância, assim, eu entendo demais. Aí meu orientador me vê aqui, ele vai ficar chateado. Brincadeira. Eu entendo que eu não estou sendo técnico. Entendi. Eu entendo que eu não estou sendo técnico aqui. Mas é uma grandeza, é algo que está entrando no patrimônio. Se está entrando no patrimônio, tem que tributar. Se esse excesso, né? Esse falou excesso de- O que não é essencial, né? O excesso. O que falta é a definição do núcleo da essencialidade. mas Aí é o isso- que orbita esse núcleo aí, vamos Ah, conversar, né? Mas isso. esse núcleo é sagrado. Esse núcleo... Não dá para você falar que vai fazer uma obra na igreja. Não dá para falar que esse dinheiro revertido para a obra vai ser tributado. Não dá. Mas, assim, seria ir além, entendeu? O Estado estaria até coibindo a atuação da entidade religiosa. Mas a partir do momento que efetivamente tem uma grandeza maior do que a necessidade, a partir do momento que o templo arrecada, gasta, recebe o dízimo e fica com um percentual pequeno e repassa aquilo para um grau hierárquico superior na sua entidade religiosa, esse repasse não foi essencial para Para aquilo o ali. culto. Se não for essencial, tributação. Até porque, se não, é o que você falou, Rogério, se não está tributando eles, está tributando o consumo. Está tributando o arroz e o feijão. Entendeu? Está tributando a carne. E esse é o problema. É uma questão de justiça fiscal para mim. Isso é o grande... E agora, recentemente, o Confaz aprovou uma forma de que essas entidades, né, passariam a numa Conta de consumo. A conta de consumo da energia elétrica, né? Foi. Que é caríssimo, né? Às vezes chega lá no escritório a conta, eu nem peço mais a conta de energia elétrica, eu peço a conta de tributo. Você pega assim, cara, o consumo de energia elétrica, até por causa da pandemia, é muito pequeno. Sim. Mas a conta chega a dobrar por causa de tanto tributo. Vou te mostrar uma conta dessa para você ver. Muito grande. É muito grande. E as entidades, né, estão se organizando de certa forma para não ter da tributação indireta, né? Que é Isso. como você falou, ele passa a ser contribuinte de fato, né? Porque o Supremo entende que as entidades religiosas não vão ter imunidade nesse... Como contribuinte de fato? Como Contribuinte de fato, ela Então não tem. o Se é Confaz vai ter contribuinte problema, porque o Confaz fez um convênio agora aí, né? Não, mas aí o Confaz é uma isenção. Por isso que está passando pelo o Confaz não O Confaz tem uma imunidade. autorizou os estados a darem a isenção. Entendeu? Foi isso.
A isenção já vai por um lance político ali, já não está... Exatamente. Historicamente, É complicado. a grande maioria dos estados já tem. O Rio de Janeiro tinha, aí a lei era até 2018, aí deixou de ter, depois voltou, ficou um ano sem ter. Então já tinha essa... Já tinha. Se fosse uma coisa mais recente, assim. Não, já é algo antigo. Só que aí, enfim, LRF, uma série de questões de ajuste fiscal, o CONFAS agora, os estados preferiram passar direto no CONFAS para poder não ter problema com essa isenção. Porque aquilo, isenção é renúncia fiscal direta, né? Uhum. Isenção é renúncia fiscal direta. Se é renúncia fiscal direta, precisa de aprovação para ninguém pegar o pescoço do executivo. É basicamente isso. Verdade. Mas, Paulo, vamos lá, até para a gente dar os contornos finais aqui do nosso episódio. Como é que você concluiu essa sua dissertação? Conta pra gente qual foi as suas conclusões. Bom, vamos lá. A gente discutiu muita parte teórica até agora, né? No final, a gente concluiu, assim, olhando para a realidade. O que está acontecendo, de fato? E a gente pegou, via Lei de Acesso à Informação, uma série de dados a respeito da arrecadação das entidades religiosas no Brasil. Interessante. E a gente, a partir disso, foi entender quanto que é isso? Qual o potencial tributário em torno disso? Faz sentido todo o esforço interpretativo? O percentual de arrecadação você conseguiu através da lei de acesso à informação. Né? Foi um pouquinho difícil. Mas estados não deram nenhum. Ah, tá. O Estado teria que fornecer quanto que a igreja tá... Eles têm essa informação? Não, a gente pegou via Receita. Receita Federal. Receita Federal forneceu. O Estado, ele não... O que a gente queria no Estado? Entender as isenções. Qual foi a renúncia decorrente das isenções. Ah, sim. Só que os estados nenhum... Mas isso não tem parametrizado. A Receita Federal tem essas isenções? A Receita tem isso parametrizado. Ela não tem o cálculo do montante da renúncia fiscal. Porque ela entende e, enfim... Para mim é absurdo eles entendem que é fato de não incidência, de imunidade, então não tem incidência tributária. Se não tem incidência tributária, não é renúncia, eles não têm que calcular a renúncia. A lógica deles então eles nem sabem quanto que é o montante da renúncia. Aí o que a gente teve que fazer? Eu fui lá na arrecadação, eu falei, então me dá o produto da arrecadação das entidades. A gente pegou isso por estado de 2010 para cá. Mas as entidades têm que fornecer o FIT quanto elas arrecadam? Tem obrigações acessórias. Acessórias. E aí, se pegou esse montante, fez esse cálculo. A gente pegou esse montante, fez uma carga tributária estimada ali e chegou em duas grandezas. A primeira, média de arrecadação por entidade religiosa anual, que estava variando aí entre 19 e 25 mil nesses anos. E a segunda é o montante de uma... Claro, sim, a gente sabe que não vai ser um número exato, porque para você estimar a carga tributária tem uma série de informações sobre o contribuinte que a Receita não fornece, por questão de sigilo fiscal, mas no grosso a gente chegou numa ordem de grandeza de entre 600 e 700 milhões de reais nos últimos 10 anos de renúncia. Então, assim, é muito dinheiro. E a gente foi um pouquinho além. A gente falou, mas o que representa isso dentro do orçamento de direitos humanos, política pública relativa a direitos humanos no Brasil? Aí a gente pegou Lei de Acesso à Informação de novo, Ministério dos Direitos Humanos, que enfim, hoje tem outro nome, é Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ver o valor efetivamente empenhado, o que efetivamente foi gasto por esse ministério. O gasto médio anual é de 250 milhões. Para todos os demais direitos fundamentais, o rol inteiro de direitos fundamentais na Constituição, que é gigantesco. Então, assim, a discrepância é muito grande. É anual para todos os demais, 250 milhões empenhado. 18, 19 e 20. O máximo que chegou foi 250 milhões. E 600 e quase 700 milhões de renúncia fiscal só para as entidades religiosas. É muito grande. Assim, não é troco. Não é troco. Isso que a gente não está falando nem de isenção, viu? Das isenções de contribuições e tudo mais. Recentemente teve uma discussão grande que o governo queria passar via lei complementar uma isenção, uma imunidade também para... Não sei se é imunidade ou isenção, não sei se eles queriam colocar na Constituição ou se era lei, não lembro mesmo. Para as contribuições também. E o cálculo da renúncia do governo em 10 anos era de 2 bi. O cálculo do governo. Então, assim, é muito dinheiro que envolve isso. Isso leva a gente a crer o seguinte: está tendo superávit. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Porque no momento de crise, se você pensar assim, na ideia de liberdade, que muitos fundamentam lá na Revolução Francesa, se você pensar que a Revolução Francesa
a briga da burguesia era com a nobreza e o clero, justamente porque a nobreza e o clero não pagavam impostos, né? Era uma igualdade fiscal. O que a gente vê hoje é voltar aos tempos de Revolução Francesa, onde nobreza e clero não pagam impostos. Mas quem que está pagando, então? A gente. A gente. E está pagando mesmo. Todo o restante da sociedade. E todo mundo está pagando, entendeu? Por essas... Aí está surgindo aí um monte de gente vinculado à nobreza e vinculado ao clero, ficando ricos, ficando milionários. Entendeu? Se bobear, alguns nem moram mais no Brasil. E aí continuam aqui palpitando na política brasileira, palpitando no cenário brasileiro, no mercado econômico brasileiro, mas não estão aqui vivendo isso aqui. Quem está vivendo isso aqui é a gente. E as pessoas muitas pessoas que defendem esse lado, nem questão de lado ou não, mas defendem esse tipo de planejamento, não está percebendo que quem está sofrendo é ela mesma, entendeu? Porque o cara está lá longe, está em outro patamar, não está... Eu nem enxergo como um planejamento, eu enxergo como uma consequência axiológica, digamos assim, da ideia do Constituinte, né? Que teve um objetivo ali nobre, né? Mas eu não vejo certamente assim como alguém já, digamos assim, não, vamos montar aqui uma entidade. Acho que a gente, de certa forma, digamos assim, você tem ali essa interpretação, então naturalmente você vai se valer. Estou falando assim como regra, não como, tem as exceções, naturalmente, de algumas entidades assim, que são bem poderosas. A igreja está virando empresa, cara. Eu conheço umas 4 pessoas, quando eu trabalhava ainda em Caxias, cara. Era procurador lá, o servidor já tinha montado, ele começou montando uma, já tinha 3 igrejas. Eu até brinquei com ele, pô, eu quero ficar sócio dessa igreja aí que você está montando. Não, ali é só para... Do nada ele passou a se vestir melhor. Né? Assim, você começou a aparentar riqueza. Mas peraí, Júlio, peraí. Aí a gente vai para uma outra discussão, que não necessariamente tem a ver com a questão tributária. Às vezes o pessoal usa realmente a fé alheia para poder, digamos assim... Não, nem estou dizendo que ele está fazendo isso, não. Eu estou dizendo a facilidade de expandir. Que uma empresa às vezes não tem carga tributária. Então, porque não tem carga tributária. Não estou falando que ele faz alguma coisa ilícita ou não, porque eu conheço um outro que é duvidoso, que era até que eu conhecia assim de rua, sabe? A mercantilização da fé, né? Então, mas eu não sei se o tributário... Eu já vi um padre reclamar disso, cara, que fala que é um absurdo essa mercantilização da fé. Vários líderes religiosos. Eu vi um na caixa. Mas eu acho que a causa da mercantilização da fé não é a imunidade tributária. Eu acho que é uma consequência axiológica. Acho que não é, cara? Facilita, você não vai pagar nenhum tributo, Facilita bastante. Isso ajuda, eu sei que... Enfim... Até porque se você pensar assim, a entidade... E agora, uma última coisa assim, uma cereja que faz diferença. Um dos grandes argumentos de muita entidade religiosa é o seguinte: olha, mas a gente faz projeto social. Verdade, a gente fala muito. Eu estou usando meus superávites para fazer projeto social. Ótimo, tem imunidade para a entidade social. Se submete aos critérios dela. Entendeu? Se submete aos critérios dela, apresenta prestação de conta e tudo mais. Que não remunera os diretores, né? Os padres. Exatamente. Né? Não é que você vai ficar fora, que você não vai ter imunidade. Mas assim, se não é atividade religiosa, vamos lá. E assim, os critérios não são nada demais, viu? Não são nada demais. Nada. Só que reinveste tudo no Brasil. Né? Exatamente. São critérios muito, muito por alto, assim. Você pode pagar pro labore, você pode pagar um monte de coisa, você só não pode remunerar, enfim, diretor. É coisa muito pequena. Então, assim, dá. Se tem capacidade contributiva para fazer um projeto social enorme, tem para prestar conta. Para saber se efetivamente aquilo está em um projeto social. Isso aquilo existe, né? Às vezes é só de fachada, é só então, formal, assim, papel. É importante a gente saber. E assim, gente, até para quem está assistindo, não quer dizer que a gente é contra a entidade religiosa, claro que a gente é contra os projetos sociais, nem de perto. Nem de perto. Conheço líderes religiosos de todas as denominações. Oportunidade que eu tive na vice-presidência da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do AB. Sim, seríssimos, com trabalhos assim, maravilhosos, de olhar e falar, cara, eu queria ter condição de fazer isso. Seríssimos, mas isso não significa que a gente vai fechar o olho para o aspecto tributário. Não significa, porque assim, é aquilo que a gente falou lá no início, o aspecto tributário, ele permeia não só a religião. E a imunidade tributária, ela não influencia só a igreja, ela influencia a conta geral. Ela influencia a conta de todo mundo. Ela influencia o caixa, ela influencia a reforma da Previdência, ela influencia muita coisa que pesa no bolso da gente. Da gente, do cidadão. Então, assim, é algo que tem que ser olhado com calma. É além do aspecto religioso. Além do aspecto religioso.
Poxa vida, então vamos ficando por aqui, né, Júlio? Eu gostei demais, aprendi muito. Também. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Gostei muito uma boa. troca maravilhosa. Não, foi muito legal aqui. Fico feliz, você já está convidado aí para o próximo É, episódio, quando né? lançar o certeza. livro, a gente volta aqui pra gente divulgar o livro, né? Com debater. certeza, eu vou ficar feliz. Aí a gente vai ter lido o livro, né? Vai poder ter mais até argumento. Rogério, sabe o que tu esqueceu no começo? De falar das nossas redes sociais. Esqueci de falar da rede social. Verdade, é importante. Tu falou tanto lá nos Importante, eu já bastidores. tô seguindo. Exatamente. Ó, então vamos lá. Quem quiser seguir Tributos de Direito, a gente está lá no Instagram. Tem também o e-mail, né, que é o tributosdireito@gmail.com. A gente agradece, né, quem esteve com a gente até agora. Espero que a gente consiga contribuir com uma reflexão, um espaço democrático para o direito tributário. Essa é a nossa pretensão. Com Eu certeza. como advogado tributarista, o Júlio como procurador da Fazenda Nacional. A gente sempre gosta de ressaltar isso, né? Somos plurais, né? Somos plurais aqui, a gente Aceita busca qualquer exatamente ideia. essa visão diferente de Sim. mundo para tentar, digamos assim, construir um debate sadio, né? Livre de preconceitos e alguns dogmas, que a gente está em tempos de acirramento, né? A gente quer tentar, digamos assim, trazer essa contribuição, digamos, para o direito tributário. Obrigado, Paulo. Quem gostou, quem nos acompanhou, deixe seu like aí, que ajuda também o projeto. Divulgar isso, divulga aí pros amigos. Curta também, né? Enfim. E o canal. E muito obrigado e até a próxima, gente. Grande abraço. Próximo. Tchau. Tchau.